Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Lucas, estamos começando mais um episódio aqui de Farmácia em Pauta e hoje a gente vai tratar um assunto que muitas pessoas não comentam, mas é muito importante, muito relevante para a nossa área de farmácia, pela atuação do farmacêutico. E tem, não vou dizer que tem muito mercado, porque é uma questão mais acadêmica e a gente vai desenvolvendo conforme o rodar aqui da entrevista. Então, aqui estou com essa presença ilustre aqui, que é o professor Luiz Salles Cawanasa, que ele é mestre e doutor em farmacologia pela Universidade Federal do Paraná e pela Universidade da Holanda, e também é pós-doutor em neurociência pela Universidade da França. E hoje em dia ele atua, hoje em dia o professor, agora conversando contigo ainda mais para pensar, você atua na área da docência, né, ministrando aulas como professor em diversas universidades, diversas faculdades, né? E aqui eu queria comentar com você, agora começando a nossa roda de perguntas aqui, vamos começar. Eu vou começar falando para você qual que foi o seu interesse pela farmácia e o que despertou você em iniciar nessa área científica, nessa área acadêmica. Você já teve alguma outra experiência, como por exemplo, em alguma indústria, algum hospital, que veio despertar esse interesse seu na área acadêmica? Porque geralmente o professor sempre quer dar aula, né? Mesmo começar a faculdade, entende. Mas eu queria que você desenvolvesse para mim, comentasse como que foi seu interesse pela farmácia, mas também o interesse na área que você segue hoje, como professor acadêmico, como pesquisador também. Certo. Não, mas muito obrigado por me receber aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. É um prazer falar desse assunto, acho que é um assunto super relevante, né? Espero poder contribuir positivamente para o projeto, né? Mas, bem, eu sou farmacêutico, então eu me formei em 2013, né? Então eu entrei na faculdade em 2008, me formei em 2013. Mas desde criança eu já gostava dessa parte de biologia, ciências, a parte do corpo humano, estudar as doenças. Então esse interesse foi me levando mais para essa área mais biológica. Eu não sabia desde sempre que eu queria ser farmacêutico ou que eu queria ser pesquisador, mas eu já tinha interesse bem grande nessa parte de doença, saúde e doença, o porquê das doenças, ou o corpo humano, como funcionava e tal. Muita curiosidade nesse aspecto, né? Então eu decidi entrar para a área da saúde, acabei também ficando em dúvida com outros cursos e, por eliminação, entrei na farmácia. Amo, não me arrependo em nenhum momento de ter entrado no curso da farmácia, eu acho uma área incrível. E no curso de farmácia, daí eu gostava de algumas áreas já desde o começo, né? Análises clínicas, gostava também da parte da pesquisa científica. Eu não gostava de dar aula antes. Não gostava de dar aula? Eu não gostava de apresentar trabalho, seminário, eu ficava bastante envergonhado. Assim, assim, de realmente ter crise de ansiedade quando eu gostava. E daí eu nunca me imaginei assim, dando aula. Eu sempre quis uma coisa mais laboratório, inclusive longe de contato com os pacientes, com o público. Assim, eu gostava de algo mais introspectivo, ali, fechado. Né? Então, eu comecei a ter interesse mais na parte de análises clínicas e pesquisa científica. Né? Mas daí eu tive a oportunidade de começar uma iniciação científica no quarto período, até comecei tarde, assim, comparado com alguns outros colegas meus, num laboratório de pesquisa no departamento de farmacologia, que é onde eu fiz meu mestrado, doutorado, e estou atuando até hoje. Né? Eu comecei em 2010 nesse laboratório como IC, mas era um laboratório de pesquisa científica voltado para gastro. Então era tentar achar medicamentos, fármacos, né, que pudessem atuar em problemas do trato gastrointestinal. Então, para úlcera, para esofagite, doenças intestinais, doença de Crohn, esses problemas de saúde. Mas foi bastante interessante. Não era a área que eu mais gostava, assim, né? Mas era interessante. Despertou interesse já, por ser com a farmacologia. E nesse período de tempo foi aí que você entendeu que não, eu quero seguir na área da docência, eu quero ser pesquisador, porque você sempre teve esse interesse de pesquisar, de estar no laboratório mesmo. Sim. E foi aí que foi despertar seu interesse por farmacologia, né? No departamento de farmacologia federal. Aí você pensa assim, se eu fosse, mas seria outra área, tipo genética na federal, será que eu seguiria essa área ainda? Ou você pensa que não, eu acho que farmacologia nasceu para mim, eu nasci para farmacologia? Eu acho que sim, eu acho que era para ser mesmo. Eu já gostava muito dessa parte, então casou bem, assim. Eu acho, não sei, talvez se eu tivesse ido para outro departamento de biologia celular, genética, botânica, não sei, eu ainda ia gostar da parte da pesquisa, mas talvez, não sei, né, eu ainda ia ficar meio deslocado, achar não, mas não é bem isso. Tanto que é o que aconteceu com a gastro.
Eu gostava, né, dessa parte da pesquisa, mas mesmo sendo farmacologia, mas sendo gastro, eu ainda não me conectei totalmente. Fiquei 2 anos lá. Eu aprendi muita coisa de ciência, como se comportar no laboratório, como fazer um delineamento experimental, como ler artigo, apresentar seminário, escrever, né, artigos e também fazer a questão de análise de dados, análise estatística. Então, tudo isso eu aprendi nesse laboratório. Mas ainda assim eu estava me sentindo, não é bem isso que eu quero ainda. Foi quando eu tive uma aula de neurociências, que daí veio o clique assim do opa, essa é a área. Isso que eu quero. Daí eu mudei dentro da farmacologia ainda mais para um laboratório de neurociências. Daí pronto, eu estou até hoje lá, foi quando eu me encontrei. Então ainda teve essa questão ali de, não foi direto na área que eu sempre quis e que eu quero seguir pro resto da vida, mas foi quase, foi na farmácia, mas foi na gastro. Daí eu só migrei de laboratório dentro do departamento. E nesse meio tempo que você ficou no laboratório de gastro, trabalhando com medicamentos para tratar doenças gastrointestinais, e no meio dessa iniciação científica, você encontrou algum desafio nessa trajetória? Teve alguma dificuldade, alguma coisa que te marcou muito, que não pode ser dificuldade, alguma coisa que te marcou muito nessa trajetória, além de você descobrir, eu acho que nessa aula de neurociência, eu acho que eu me liguei que eu quero fazer isso. Além disso, tem outro ponto assim, que você quer compartilhar com a gente? Sim, então, eu também fiquei bastante em dúvida com análises clínicas. Até o final do curso, até o último período, eu estava em dúvida se realmente era pesquisa. Eu gostava muito, mas ainda assim, análises clínicas, eu ainda tenho essa questão ali de amar muito análises clínicas. Eu fiz um estágio no último período no hospital, que daí eu consegui ter contato com várias áreas das análises clínicas e tal, mas daí eu tive que tomar uma decisão depois de formado, se eu ia seguir uma área mais de pós-graduação, que a gente chama de stricto sensu, né, porque tem a pós-graduação lato sensu, que é de especialização, MBA, e tem a stricto sensu, que é essa de mestrado, doutorado, voltado para pesquisa e docência. E eu estava querendo essa área, mas análises clínicas para mim também estavam me pegando muito. E dois fatores que me fizeram escolher pesquisa, né? Um era a questão de a possibilidade de ir para o exterior. Existe muito mais chances de um pesquisador conseguir passar um tempo no exterior, etc., do que um profissional que acaba indo para as análises clínicas, né? Então, acho que tem mais editais, mais bolsas para o exterior na pesquisa, né? E também a flexibilidade, assim, de carga horária, de horários e tal, que a pesquisa permite, que um hospital ou um laboratório de análises clínicas não tem uma flexibilidade tão grande, né? Então, eu acredito que na pesquisa foi isso, mas o desafio principal foi a questão também do dinheiro. Porque eu também pensei, nas análises clínicas, eu acho que eu teria um salário, teria carteira assinada, por exemplo. Exato, 13º, FGTS, que na pesquisa não tem, na parte pública, né? Então, isso pesou também. Isso foi difícil, eu até trabalhando algum tempo sem bolsa, né, trabalhando de graça, inclusive ficando muito tempo, assim, trabalhando voluntariamente, né? Concorrendo por bolsa com outros colegas que ficavam sem às vezes. Então, essa parte é bem desafiadora, essa parte de falta de investimento, falta de recurso, não ter essa estabilidade na pesquisa, né? De ter um salário, um 13º, FGTS, direitos trabalhistas, carteira assinada, isso não tem. É uma bolsa que ficou anos sem reajuste. Atualmente, acredito que as principais bolsas de mestrado estão em torno de R$2.000 e de doutorado R$3.000, que, assim, comparado com outras áreas, né, não é atrativo. Né? Por isso que muitos não vão para pesquisar. Você contou que sua primeira experiência foi no laboratório de farmacologia de gastro, que você ficou lá, e se despertou para neurociência no departamento de fármaco. E como que foi sua primeira experiência, foi sua primeira experiência no exterior, que foi na Holanda, né? E como que foi sua segunda experiência na França, trabalhando lá? Foi bem interessante, assim, eu fui no doutorado sanduíche, né, que existe essa modalidade, né, que você faz uma parte do doutorado no Brasil e a outra parte no exterior. Então, eu fui em 2018, eu tinha começado o doutorado em 2016 no Brasil, e daí eu fui em 2018 para o exterior, fiquei 10 meses na Holanda, mais ou menos. Então, daí eu voltei e finalizei o doutorado. Só que eu consegui fazer uma modalidade de dupla titulação, né? Para isso, você tem que se inscrever num edital, sempre abre editais,
E sobra editais, sobra bolsa, porque como não é uma área atrativa a pesquisa científica, né, muitos alunos não querem a pesquisa, infelizmente. E daí, quando tem um edital desses, aí tem a questão de ter que se afastar do Brasil por um ano. Nem todo mundo pode, por questões pessoais, questões familiares, profissionais, etc. Ou não querem, né? Então, e mesmo assim, tem que ter a questão do inglês, pelo menos um inglês mais intermediário para avançado. Dependendo do país, exige a língua local fluente, então, alemão ou francês. Então, tem várias limitações, que daí às vezes faz com que os editais fiquem lá sem ninguém inscrito e fecha o edital e ninguém foi. E fica as bolsas rodando. Assim, e é contraditório, porque ao mesmo tempo que não tem bolsas, né, mensais ali, quando tem uma dessas para ir para o exterior, só falta gente, né, que consiga pegar essas bolsas. Então é bem difícil, né? Mas é bem interessante. Você se inscreve no edital, daí tem que ter os critérios para você ser selecionado. Às vezes você compete com uma pessoa ou outra, às vezes tem mais vagas, e daí quando você consegue, você tem que só lidar com a questão burocrática de visto, essas coisas, e daí você vai. Aí você recebe uma bolsa que arca com tudo. Passagem de ida e volta, hospedagem, alimentação, tudo. Ai, que incrível! Esse foi os fatores mais atrativos que me fez ir para essa área de pesquisa e docência. E daí lá você tem que trabalhar, é trabalho mesmo. Claro que depende muito do laboratório. Na Holanda era algo bem mais puxado, assim, o pessoal era mais sério, eles eram mais rigorosos, mais frios, assim. Teve uma questão ali de atritos com alguns alunos e professores, tem uma questão ali também de xenofobia, às vezes, de enxergar o brasileiro como menos capaz, de não reconhecer a pesquisa brasileira como válida, ou não tem uma credibilidade e tal. E, enfim, mas também eu aproveitei essa oportunidade para ver uma outra realidade, porque realmente eles têm muito recurso. Uma infraestrutura incrível, é tudo muito moderno, muito tecnológico, acesso muito rápido a recursos, a reagentes que a gente demora meses para conseguir. Você consegue no mesmo dia lá? Pede lá, faz orçamento, pede já, vem no dia seguinte está lá, o anticorpo. Uma cepa que a gente precisa de algum fungo, alguma bactéria que demora um ano para chegar. Nossa, lá, exato, é algo incrível, assim, incrível. E aprender as técnicas lá, é tudo muito rigoroso no sentido de que técnicos de laboratório preparam todos os reagentes, deixam tudo pronto para o pesquisador só ir lá realizar o protocolo experimental e analisar os dados. Então, é incrível. Essa parte eu aprendi muito, foi muito enriquecedor. Tudo isso é a parte cultural também, né, etc. De você conhecer todo o país, de você conhecer outros pesquisadores por fora também. Com certeza. E lá você conseguiu muitos contatos também com os pesquisadores que você tem até hoje, ou você meio que... Se eu precisar de alguma coisa, tem alguém lá no Holanda para me ajudar? Se eu precisar de alguma pesquisa, se eu precisar de alguma amostra, se eu precisar de algum dado, alguém lá vai para mim. Exato, com certeza. Isso também, né? Com certeza. E na França foi até mais, porque eu acho que por cultura, assim, eles são mais abertos e mais amigáveis, digamos assim, né? Então, hoje em dia eu tenho um contato muito maior com o pessoal da França. Eles vêm para o Brasil, inclusive, daí eles vão para os congressos e passeiam aqui, mandam alunos deles para cá, e tem alunos do nosso laboratório atualmente lá, então tem essa troca bastante presente, assim, na nossa convivência. Assim, e lá você só atuou como pesquisador, você não ministrava a aula. Essa é uma diferença interessante, porque no Brasil, na parte pública, está muito atrelado a pesquisa com docência. No mestrado e doutorado você tem que dar aula. Para graduação você aprende a dar aula, tem matérias para dar aula. Exato. E daí lá não, é separado, né? Então é pesquisa ou docência atrelada com pesquisa, mas você pode ser pesquisador sem precisar ser professor, né? Inicialmente era o que eu queria, mas depois com a graduação, etc., no mestrado, daí eu me apaixonei por dar aula. Daí hoje em dia eu amo dar aula. Hoje você não tem mais onde dar aula. Qual a área de pesquisa bastante relevante você vê hoje em dia para pesquisar na neurociência, e qual o trabalho que você mais se orgulha de ter pegado e publicado e postado, assim, porque na Holanda você voltou para cá, você teve que terminar seu artigo para ser publicado, né? Porque sempre quando você termina
a começar a doutorado, você tem que ter pelo menos um artigo pronto para ser publicado, mostrar das suas pesquisas, mostrar o que foi relevante, o que não foi relevante. Você ministrou também em congressos os seus artigos, os seus dados. Então, como que foi esse trabalho que você mais se orgulhou de fazer entre todos que você fez até agora? E qual a pesquisa mais relevante também na área de farmacologia e de neurociência que você atuou? Ah, sim. Então, obviamente é isso, né? Na parte do doutorado, você precisa fazer os experimentos, analisar os dados, escrever uma tese, defender essa tese. Eu tive que defender tanto em português no Brasil, quanto em inglês na Holanda. Assim. Então, tem que fazer as duas defesas. E foi na pandemia, então foi online, né? Essa questão. Mas mesmo assim, é desafiador e tal. Mas publicar os artigos e apresentar eles, como você falou, em congressos, para poder divulgar essa informação, né? E os da França eu ainda estou escrevendo o que eu estudei, né? Mas falando mais da França, que eu acho que é o que mais tá atual, assim, né? Porque é com Alzheimer. Então, a área de pesquisa do pessoal da França é bem interessante. Eles pesquisam a proteína beta-amiloide, que é uma das proteínas que mais se aglomera entre as sinapses neuronais, atrapalhando as sinapses neuronais, né? Então, também tem o fator da presença dos emaranhados de proteínas tal dentro dos neurônios, que leva os neurônios à morte, daí causa neurodegeneração, do Alzheimer. Que é da doença de Alzheimer. Exato. Então, essas proteínas beta-amiloides aglomeradas entre os neurônios dificulta a neurotransmissão, e daí afeta a memória, a atenção, etc. Então, as medicações para o Alzheimer, elas não atuam nas placas beta-amiloides. Elas atuam tentando aumentar a acetilcolina para melhorar a memória, mas não reverte a morte neuronal, não impede a morte neuronal, não remove essas placas. Então, o foco de trabalho do pessoal da França é tentar remover essas placas neuronais. Só que qual que é a questão que eles descobriram? Isso foi o grupo de pesquisa que eu fui, especificamente. Eles descobriram que não existe só a proteína A-beta. Existem outros tipos de proteínas que formam essas placas, mas com outra estrutura, que são as proteínas A-eta. Tem uma outra letra aqui, A-eta. Então, é um outro alvo terapêutico. Isso é importante porque já tem medicações que são anticorpos monoclonais, que são dados intravenosos, que atuam direto nessas placas de A-beta e removem essas placas entre os neurônios. Já tem nos Estados Unidos aprovado, chegou esse ano no Brasil, inclusive, essa medicação. Só que o problema é que também não está no SUS ainda, pelo menos, mas o problema é que os estudos estão mostrando que removendo as placas de beta-amiloide não resolve o problema. A pessoa continua com déficit de memória, morte neuronal, não tem uma melhora significativa da memória, da qualidade de vida. Então fica o questionamento, mas tem toda a teoria amiloidérgica de que o Alzheimer é causado por isso. Removendo isso, não melhora. Então tem outro fator. Exato. Daí o pessoal da França descobriu essa outra proteína, a ETA, que não foi estudada ainda. Será que não é isso que daí também possa remover as proteínas A-beta? Mas as A-eta continuam lá. Será que também não tem que ser removidas essas A-eta? Então é isso que... Foi descoberto, vai ser um marco na pesquisa. Então, exato. Eu acho bem interessante, porque ele já está vendo que essa medicação, a mais recente de todas, para Alzheimer, não funciona. A mais específica não funciona. Então tem alguma outra coisa que está presente, que ainda não está sendo um alvo ali terapêutico. Talvez seja essa ETA. Então o pessoal da França está estudando isso, que eu participei desses estudos e tal. E doenças que acontecem com neurodegeneração também. É muito difícil tratar com Parkinson, Alzheimer. Então, o projeto de pesquisa que eu estou fazendo aqui agora, que é com o lítio, né, que tem estudos que sugerem que microdoses de lítio, doses 100 vezes a 1000 vezes menores do que a dose usada para transtorno bipolar e tal, carbonato de lítio é um estabilizador de humor, então é usado para transtorno bipolar, mas ele tem vários problemas ali, né, de efeitos adversos. Porque ele é um íon, né? Ele Exato. Fica no neurônio, ele não vai sair, não tem como sair. E também a questão da tireoide, dos rins e tal, é bem complicado. Mas microdoses de lítio parece ter um efeito neuroprotetor, etc. Então, a gente está trabalhando também numa questão preventiva. Né? Será que microdoses de lítio administradas preventivamente não vão impedir de formar essas placas beta-amiloides? Então, atuar antes de ter essas placas, antes dos neurônios morrerem. Né? Então, essa é uma abordagem diferente. Sim, porque hoje em dia a gente tem os testes de PCR em tempo real e a codificação genética da pessoa. Então, se uma pessoa que vai ter Parkinson ou Alzheimer futuramente, ela vai descobrir
no exame genético Exato, dele, nos verdade. testes genéticos. Então, se for descoberto no começo, já para a pessoa que não, você é predisposto a ter Alzheimer, a ter Parkinson, a ter outra doença que venha causar degradação, como esclerose múltipla também. E se a pessoa for descoberta antes disso acontecer, se ela começar a fazer o tratamento, no futuro já vai, não vai vir com ela. Mas também é bem complicado, porque às vezes a pessoa pode ter, é predisposta e às vezes ela não tem. Também, exato. É por isso que a gente precisa achar uma terapia ali que seja segura, por isso as microdoses, né? Algo ali que a gente está vendo se realmente tem uma eficácia, porque a segurança parece que tem, porque 100 vezes menor a quantidade de lítio, né? 1000 vezes menor. Agora tem que ser eficaz. A segurança parece que sim, não é nefrotóxico nem nada, mas a parte de eficácia. Então, realmente é isso. Essa é a ideia. Né? Então, ai, gente, eu achei isso incrível. Assim, é uma coisa que vai revolucionar o mundo. Ai, tomara. E você vai estar lá. A gente sempre pensa assim, não, vou ganhar o prêmio Nobel, assim, mas assim, contribuindo com um artigo que sirva de base para outra pesquisa de outro grupo, que vai fazer algo a mais, e depois outro grupo vai servindo para um caminho para uma cura lá no futuro, daqui a muitos anos, né? Mas é um caminho, um trabalho de formiguinha, assim, então só de contribuir com isso já é legal. Eu atuo muito na área de pesquisa pré-clínica. Então é com células, com neurônios ou com animais de laboratório. Mas ainda depois tem a fase dos estudos clínicos em seres humanos. Isso demora anos, né? Mas começa com essa parte básica ali, né? Nas células, nos neurônios, nas enzimas, nos animais de laboratório. E hoje em dia vocês têm, além aqui no Brasil, além de você ter parceria com o laboratório da França, você tem parceria com alguma, vocês estão conseguindo parceria com alguma outra indústria também? Ou só está ficando mesmo na questão da pesquisa acadêmica mesmo? Então, a gente só está com a parte ali acadêmica no laboratório mesmo, na universidade. A gente não tem parceria com a indústria. Nosso laboratório. Tem outros laboratórios que até têm algumas parcerias, mas infelizmente é difícil, assim, deveria ter mais. Eu acho que deveria ser algo incentivado. Assim. E já engatando nessa questão, quais que são os desafios que você vê que a pesquisa hoje em dia científica, brasileira hoje em dia enfrenta, além de questão de estrutura, financiamento, e quais caminhos você acha que podem fortalecer a pesquisa aqui no Brasil? Eu acho que precisa realmente de mais gente na pesquisa. Teve uma queda muito grande no passar dos anos, além de alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de iniciação científica, por causa da questão de recursos e bolsas, etc. Então, realmente falta pessoas. Mas eu acho também que outro desafio que tem, além de não ter tantas verbas e falta, né, reagentes, equipamentos, etc., né, tem uma questão ali importante da visão que a sociedade tem sobre a ciência. E não sei se é pelo avanço da inteligência artificial, das redes sociais, etc., mas muita gente descredibiliza a ciência, né? Não acredita que o cientista está falando que esse medicamento não funciona ou não é adequado, mas um influencer lá no TikTok falou que sim, então eu vou acreditar nele. Minha vizinha falou que ela usa e funciona, então eu vou usar. Mesmo tendo um monte de evidências científicas robustas, com artigos científicos publicados falando que não, isso não funciona, muita gente ainda não leva em consideração. Acho que esse é um desafio muito grande hoje com as redes sociais, com a inteligência artificial, etc., né? De mostrar ali, olha, o embasamento científico das coisas. Mas isso também é uma limitação da própria ciência, porque a linguagem científica às vezes não é acessível para o pessoal que é leigo. A gente publica artigos científicos em inglês. Então, a estrutura do artigo científico já é algo difícil para os alunos que estão acostumados ali a estudar na área. Em inglês, como ele vai entender Exato. a inglês? Até chegar em alguém leigo que nem é da área da saúde, que nem é estudante, que nem fala inglês, até entender aquela informação é algo que, né, fica ali tão abstrato, então a pessoa acredita naquela outra pessoa que fala ali direto, mesmo que seja algo que não seja verdadeiro, mas está falando com a linguagem ali palpável, acessível, rápida, direta. Pronto, isso faz bem para isso. Pronto, vou acreditar nisso. Vou acreditar nisso, né? porque é uma pessoa que sabe mais que eu. Então, exato. Então, esse para mim, um dos maiores desafios da ciência é isso. Essa questão de se impor ali, ou falar, aqui está o dado científico, anos de pesquisa, né? Todo um rigor científico ali.
E sobre os avanços biotecnológicos que a gente vê hoje em dia na hematologia mesmo, a gente faz cultivo celular por inteligência artificial. As tecnologias hoje em dia e o auxílio da inteligência artificial, você vê que é um futuro próximo, um futuro promissor para a pesquisa científica na questão de cultivo celular, porque você trabalha com cultivo celular, ou até mesmo para mudança em vez de a gente usar animais no laboratório, usar inteligência artificial. Claro que tem questões, tipo, a gente vai tratar comportamento depressivo, aí tem que testar no modelo animal, porque muitas vezes a inteligência artificial é muito limitada para isso. A gente tem que ver o ratinho triste, o ratinho que não pode comer, como a gente vai tentar analisar uma pessoa depressiva se a gente não tem um ser ali na frente pra gente analisar como é o comportamento dele. Ou às vezes, porque câncer a gente consegue discutir celular. Exato. Então, nessa questão da inteligência artificial, o farmacêutico tem que estar atualizado hoje em dia. Nós, profissionais farmacêuticos, na área da pesquisa, na área da indústria, na área da análise clínica, temos que estar atualizados sobre inteligência artificial, tecnologias e o avanço biotecnológico que vai acontecendo hoje em dia com a gente. Exato. O que você tem a falar sobre isso? Eu acho que precisa, é um dos diferenciais que tem ali do profissional atuando hoje em dia. O pessoal que está se formando agora precisa se destacar no mercado, tem que saber ali mexer com tecnologia. Na França, o pessoal me ensinou muito a parte de programação, utilizar sistemas tipo Python, assim, essas coisas. Eu não sabia, ainda estou engatinhando, né? Mas eles usam esse tipo de, vou fazer um script para juntar isso, e daí fazer uma tabela de análise estatística e tal, ver os neurônios, não sei o que, e tudo com Python faz lá. E eu estou aprendendo isso porque realmente otimiza muito o trabalho. Se você souber utilizar essas ferramentas, né, de forma ali ética, de forma ali que seja algo construtivo, não tem problema, né? É ruim quando o aluno, o profissional, utiliza para fazer coisas básicas que poderia usar a cabeça e fazer ali, né, manualmente, sem precisar, mas corre o risco desses profissionais se tornarem independentes, né? Aí não sei escrever um parágrafo sozinho, preciso do chat do GM. Então, isso não pode acontecer, mas infelizmente está acontecendo, assim, com os alunos, eu vejo você fazendo os trabalhos tudo com o ChatGPT. Então, é difícil, é desafiador. Mas eu acho que precisa ter esse conhecimento do uso dessas ferramentas. E eu acredito também que na área da pesquisa existe uma modalidade que se chama pesquisa in silico. Porque tem a pesquisa in vitro, que é com cultivos celulares, neurônios, células. Tem a in vivo, que é com animais de laboratório, que é obrigatório fazer. Para cosméticos, não. Para testes com cosméticos, não. Mas para medicamentos é obrigatório ter testes em animais. Ainda, pelo menos. Ainda. Mas tem agora a modalidade in silico, que é com chips, né? Chips de computador ali que tem umas tecnologias chamadas organ on chips, que é órgãos nos chips ali, mimetizando o fígado ou um corpo humano ali com células no chip, células do fígado, hepatócitos, né? Enterócitos lá no intestino, neurônios. Você coloca o seu fármaco e coloca numa máquina que vai numa inteligência artificial rodar lá e prever lá o tempo de absorção, farmacocinético, o tempo de absorção, distribuição desse fármaco, tempo de meia-vida, todos os parâmetros, metabolismo, sem usar animais. E daí ver lá com bases de dados e tudo mais. Então, o profissional que souber lidar com esse tipo de tecnologia vai se destacar, né? Porque é algo que vai estar cada vez mais presente nos laboratórios, nos institutos de pesquisa, públicos, privados. Então, eu acho que essa área é bem promissora. E teve alguma história marcante que você queira compartilhar com a gente? Pode ser dentro da sala de aula ou dentro do laboratório que você esteve trabalhando, que marcou, tipo assim, você falou, nossa, gente, eu acho que é isso aí que eu quero mesmo. Você contou da aula de neurociência que você chegou teve esse gatilho pra você. Mas, tipo, algo que você viu que eu me orgulho do que eu estou fazendo hoje em dia. Isso é importante pra mim e eu vou continuar isso o resto da minha vida. Sim. Então, não lembro agora de fatos específicos, mas são algumas situações que acontecem de vez em quando. Por exemplo, quando eu dou uma aula e depois de um tempo vem um aluno ou ex-aluno e vem, nossa, professor, eu lembrei da sua aula aquele dia porque, por exemplo, uma aula de psicofarmacologia para psicólogos, farmacologia para psicólogos.
eu estou atendendo uma paciente que está usando esse fármaco, esse, de psiquiatras diferentes, e ela estava tendo um monte de efeitos adversos, ela era muito leiga, não tinha conhecimento, e na minha sessão eu consegui ajudar ela a entender que aquilo era por causa dessa interação medicamentosa. Você falou na sua aula, ela voltou no psiquiatra, revisaram lá a farmacoterapia, tiraram medicações, ela está super bem agora. Tipo assim, deve você ver que uma coisa que de uma aula teve efeito ali numa paciente que eu nem sei quem é, porque um aluno, sabe, mudou a vida dela. Então esse tipo de coisa acontece, assim, com alguma frequência, e esses momentos que me fazem ter certeza de que eu estou no caminho certo, que vale a pena continuar. Assim. Vale a pena uma pesquisa. Exato. Chega prova, chegando na sala e você já continua a prova. Nossa, sim, lá nas suas notas, quando vai lançar as notas? Vai ser assim. E qual que é uma lição que você tem a dar para os alunos do futuro, os nossos futuros farmacêuticos, os nossos profissionais de saúde que estão acompanhando a gente, que você quer dar um recadinho para falar, tipo, siga na área da adolescência porque você quer. Porque um recado para quem quer seguir na área de pesquisa científica e para quem quer seguir na adolescência também, e nas outras áreas de farmácia também mais abrangentes, um recado que você quer dar para os futuros farmacêuticos, os nossos futuros profissionais da saúde, assim. Bom, eu acho que é uma área bastante desafiadora, né? Eu acho que o principal é gostar de aprender, ter uma sede de conhecimento, uma curiosidade, assim. Não pode ser uma pessoa estagnada, assim, que fala, eu sei isso e tá bom. Eu acho que não é suficiente, a pessoa não vai se destacar no mercado, não vai contribuir positivamente para a sociedade, né? Então tem que ser alguém que busque ali sempre ter essa sede de aprender, de conhecimento e também persistência, né? Porque é desafiador. Então, principalmente na pesquisa, eu acredito que tem que ter uma tolerância à frustração, né? Então, nem sempre vai dar certo, muitas vezes vai dar errado, mas não é por isso que tem que desistir. Você tem que repetir ou ressignificar aquilo, pensar de fazer de outras formas. Então, é uma pessoa que tem que ser ali moldável, flexível, persistente, paciente, que é algo que é difícil hoje em dia. Eu vejo com a tecnologia, redes sociais, é tudo muito instantâneo, né? As pessoas não têm muita paciência de ler um livro e tentar achar ali, talvez naquele livro, depois de dezenas de páginas, uma frase que seja algo que seja útil, né? Mas hoje é tudo muito rápido, mas precisa ter essa paciência, precisa ter essa sede de conhecimento, porque senão não tem como seguir em qualquer área, independente da área, mas na área da pesquisa é essencial. Sede de conhecimento, persistência e paciência. Eu acho que isso é um recado muito bom para você dar para as pessoas, e não só a persistência, paciência, não só na área da pesquisa, mas no todo em si. Porque muitas vezes os estudantes vão ter frustrações, a gente tem frustrações tanto na faculdade, quanto fora da faculdade, que influenciam o nosso futuro. E eu acho que é muito bom você trazer essa palavra, e eu vou agradecer mais uma vez a você por estar compartilhando seu conhecimento e por ter se disposto a vir aqui e ajudar, compartilhar com esse nosso projeto de extensão, com esse nosso podcast. E eu agradeço muito, muito, muito do fundo do meu coração. Você é um profissional que me inspira bastante, um profissional que eu tenho muito espelho, assim, que eu quero me tornar no futuro, que foi com você dentro da universidade que eu fiz antes, que me despertou um conhecimento pela área de pesquisa também, pela área de farmácia, por farmacologia, que eu falei, nossa, eu acho que eu estou no caminho certo. Então, eu acho que são pessoas como você, professor, que inspiram a gente, estudante, assim, no futuro. Então, agradeço mais uma vez, agradeço você que está acompanhando a gente aqui no mais um episódio do nosso podcast, Farmácia em Pauta. Eu agradeço a participação de cada um, obrigada por estar nos assistindo, e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Obrigado.